Bom, o Ricardo Salles conosco nessa manhã. Salles, sobre o assunto, começou a caça às fake news nesse ano eleitoral, inclusive caçando mandatos de parlamentares. O presidente, a gente viu aí na reportagem, é totalmente contra essa ação e a decisão fica agora nas mãos do Supremo. E a Nunes Marques, age a favor do que acha justo ou do presidente Bolsonaro? Bom dia a todos. A decisão de Nunes Marques é correta. E por quê? Porque não existe crime de fake news. Esse é um enquadramento que foi criado assim, de forma meio atabalhoada para arranjar uma maneira de pressionar os políticos ligados ao presidente Bolsonaro. Basta dizer que faz uma semana ou 10 dias atrás, a deputada Érica Cocai, do PT, ou do PSOL, agora não sei, um desses comunistas aí, ela falou que a eleição de 2018 foi fraudada. Ora, nem processo abriram contra a Érica Cocai, nem processo. Ou seja, é óbvio que o rigor de um uso indevido de instrumentos legais, né, de um enquadramento bastante elástico das figuras jurídicas, só tem ocorrido em desfavor dos candidatos conservadores, dos candidatos da direita, dos candidatos cujos partidos ou grupos ou o próprio candidato apoiam o presidente Bolsonaro. Isso é evidente, isso é evidente. Não há um único caso, tirando esse boi de piranha que foi criado, que é a inserção do PCO, que é completamente irrelevante, né, você abrir um processo e colocar alguma punição no PCO. O PCO tem a relevância política no Brasil equivalente ao que tem, provavelmente, o deputado Jean Willis na política europeia. Zero. Né? Então, não tem você falar, não, mas ele também fez com o PCO. O PCO é absolutamente irrelevante. Não tem um vereador, não tem nada, zero. Então, o que a gente vê realmente é uma caça aos bolsonaristas, uma caça à direita. Tem o caso do Francisquini, que foi punido duramente em cima de uma regra que não existe. E, por outro lado, a Érica Cocai, que falou expressamente, agora, recente, em meio a todos esses processos, e nada aconteceu. E só lembrando que daqui a pouco, às 9h20, entrevistaremos o deputado Fernando Francisquini aqui no Jornal da Manhã. Cristina Grêmio, o que pode acontecer? Será que o Supremo vai reverter essa decisão do ministro Nunes Marques? Tudo indica que sim, né? A gente já conhece como é que esses Supremos, esses 11 Supremos, né? Especificamente os 9 mais antigos agem todos em acordo um com o outro. A gente sabe porque a gente tem o histórico recente aí das análises, tanto de decisões monocráticas quanto posteriores, quando vai para o pleno decidir. E a gente viu a rapidez, né, com que os ministros decidiram. Carmen Lúcia pede, aí o pleno marca a votação no plenário eletrônico, aí Alexandre de Moraes vai para São Paulo num desses eventos em que eles falam mais do que deviam e diz que rapidamente tudo será revertido, esse obstáculo, né, ele chama de obstáculo, esse obstáculo cairá. E, enfim, é tudo muito bizarro o que está acontecendo nas nossas cortes superiores, o Supremo e o TSE, né? E em relação ao deputado Francisquini, especificamente, a gente precisa lembrar duas questões. Ele teve um mandato cassado, então ele foi condenado por um crime que não existe no nosso Código Penal, não existe o crime de fake news, não adianta fazerem a narrativa que fizerem, não existe, essa tipificação precisa ser definida por lei antes de ser aplicada e jamais retroativamente. E, em segundo lugar, ele foi eleito por quase 500 mil de paranaenses. Então, é uma quantidade grande de eleitores que está sendo esquecida pela Justiça Eleitoral em prol de uma tese jurídica que não se sustenta. A gente vai ver aí, provavelmente, mais capítulos dessa história nos surpreendendo negativamente, infelizmente, né? A gente tem que dizer isso, e o brasileiro não pode se calar. Amanda, acontece uma perseguição a parlamentares bolsonaristas e Nunes Marques deveria ter tomado essa decisão sozinha. Qual a sua expectativa para a decisão do Supremo amanhã? Adriana, a expectativa entre os ministros do Supremo, segundo apurei, é que essa decisão seja derrubada por ampla maioria, se não por 10, por pelo menos 9 ministros do Supremo Tribunal Federal. A incógnita aí fica por conta da posição de André Mendonça, mas seguramente será uma maioria muito confortável para derrubar essa decisão de Nunes Marques, por isso que a Carmen Lúcia pediu tão rapidamente para incluir essa votação no plenário virtual, aliás, coisa que o próprio Nunes Marques deveria ter feito. Ele queria encaminhar inicialmente para a segunda turma, porque ali tem ele, André Mendonça, Ricardo Lewandowski,
Agora eu me esqueci do outro, mas enfim, teria também um número provavelmente favorável para derrubar a decisão do Nunes Marques. Mas no plenário é um ambiente colegiado, né, com todos os ministros presentes, mais apropriado para reverter essa decisão. Lembrando que Nunes Marques agiu de forma monocrática, liminarmente, derrubando uma decisão do pleno do TSE, com ampla maioria em ambos casos, tanto no caso do deputado Noventena, né, que teve o seu mandato devolvido por Nunes Marques, como também no caso de Fernando Francischini, que ainda é mais rumoroso, porque havia estabelecido uma tese, aberto um precedente para jurisprudência importante para ser usado nessa eleição de 2022, aliás, a qual o ministro Alexandre de Moraes se referiu na semana passada. O deputado, o senador, ou qualquer candidato a cargo eletivo que fizer uso de disseminação de fake news, terá o seu registro cassado. E só para corrigir, ele não foi cassado por fake news, o Fernando Francischini, pelo TSE, não foi por isso que ele teve mandato cassado, foi por uso indevido de meios de comunicação. Tem outros crimes caracterizados aí, podem ser abuso de poder político, abuso de poder econômico, em que pese ele tenha feito a live 20 minutos antes do fim, antes do fechamento das urnas eletrônicas, no primeiro turno em 2018, ele mentiu descaradamente, né, e sabidamente, porque ele usou uma montagem, ou seja, uma montagem fake, alegando que eleitores que iam às urnas, a cabine de votação, digitavam 17, mas não conseguiam votar em Bolsonaro. E aí depois era uma montagem tão mal feita que o TSE rapidamente desmentiu e mostrou que aquela era tela para governador, para voto em governador, não em presidente, quando eleitores filmavam aquela tela e fizeram uma montagem dizendo que era voto para presidente. E, infelizmente, o presidente Bolsonaro repete isso, né? Como a gente viu aí na reportagem, diz que ele também recebeu vários telefonemas. Só para lembrar, nunca houve prova de nenhuma fraude que tenha acontecido em urnas eletrônicas. A gente usa esse método de votação que é absolutamente seguro. Há 25 anos, elegeu o presidente Bolsonaro a 7 mandatos, né, porque no começo não era votação em urna eletrônica, quando ele começou a se candidatar, mas há quase todos os mandatos para deputado federal e para presidente da República, além de mais de 50 deputados do então partido dele, o PSL. Então não há por que ter dúvidas e alimentar essa desconfiança. Esses ataques sistemáticos ao sistema eleitoral que representam um risco, um perigo à democracia, devem sim ser combatidos pelo Supremo Tribunal Federal. E é essa maioria folgada que certamente o Supremo formará amanhã. A Cris quer completar o comentário. Cris, o Francischini foi cassado por propagar desinformação, que é então diferente de fake news. Não, é exatamente a mesma coisa, Adriana. Estão querendo criar um crime que não existe no Código Penal. E só para lembrar, usando a expressão que foi usada aí pela Amanda, só para lembrar, tanto não é seguro o sistema eleitoral que foi invadido por hackers, tanto não é seguro que a Polícia Federal segue investigando, tanto não é seguro que colocaram sigilo sobre as investigações para que o eleitor não saiba exatamente o que acontece. Então, vamos parar de inventar narrativas, de plantar narrativas, de propagar narrativas, quando ainda tem muita coisa sendo investigada e muita coisa por ser esclarecida. O fato de Nunes Marques ter dado uma decisão monocrática apenas segue um padrão da corte. Praticamente todos os ministros aí têm no seu histórico decisões monocráticas. Foi apenas mais uma. Exato, e não pode esquecer o seguinte, há muitos casos de fake news, acabei de citar aqui o da Érica Cocai, não aconteceu absolutamente nada, ou seja, os casos só avançam quando se trata de bolsonaristas.